Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem e oro para que esse tempo seja um tempo rico na presença de Jesus, o nosso Senhor. A gente está no Salmo 119 e hoje eu leio do versículo 41 ao versículo 48. Essa é a sexta sessão da nossa jornada cantando o alfabeto. Essa sessão se chama Vav, que é a consoante hebraica que dá início à estrofe, é a primeira letra que aparece aqui, e o texto diz assim: que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Essa é a sexta sessão, Vav, do Salmo 119, que começa com uma frase bonita, um pedido: que o teu amor me alcance, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Há algumas falas que a gente repete nas nossas orações, em algumas canções que a gente canta, que são curiosas, porque na verdade são pedidos para coisas que nós já alcançamos. Que o teu amor me alcance, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Quando a gente faz um pedido como esse, a gente está pedindo algo que a gente sabe que a gente já tem, certo? Que o teu amor me alcance. Nós sabemos que nós somos objeto do amor de Deus, alvo do amor de Deus, que Ele nos ama todos os dias. Mas uma coisa é nós sabermos de uma realidade, outra coisa é nós percebermos de maneira mais ou menos clara essa realidade na nossa vida. A sensação que eu tenho é que quando esses textos aparecem na Bíblia, ou nas nossas canções, nas nossas orações, o que está em jogo é a expressão de um desejo de que essa realidade, que a gente sabe que é um fato, se manifeste ou se faça perceber de forma mais intensa na nossa vida. Então, quando eu peço a Deus assim: Deus, me alcance com o teu amor, eu não estou pedindo para eu experimentar algo que eu não tenha experimentado ainda, mas possivelmente eu estou pedindo para que essa realidade, que eu sei que já diz respeito à minha vida, seja mais palpável, mais tangível, mais intensa. Pois é, às vezes o que a gente precisa é de uma percepção mais aguçada de realidades que já estão postas. Então, por mais que a gente saiba que o amor de Deus nos acompanha, se manifesta todos os dias em nossa direção, às vezes a gente tem a necessidade de experimentar esse amor de forma mais intensa. E é por isso que a gente pede a Deus: me alcança com o teu amor, manifesta em mim a tua salvação, é promessa do Senhor. Pois é, esses pedidos falam muito mais da intensidade da nossa carência ou do nosso desejo do que da necessidade de uma experiência que a gente desconhece, na maior parte das vezes. Mas mesmo assim, é um pedido interessante e importante de ser feito. Eu acho que quando a gente não está experimentando na plenitude essas belezas da manifestação da misericórdia e da bondade de Deus, quanto mais a gente pedir, mais chance a gente tem de desenvolver uma sensibilidade para perceber essas realidades onde antes a gente não percebia. Que o teu amor me alcance e que a tua salvação se manifeste segundo a tua promessa. Então eu responderei aos que me afrontam, pois eu confio na tua palavra. Olha só que coisa interessante. Ele está pedindo para experimentar mais do amor de Deus, porque o salmista identifica essa manifestação mais intensa do amor de Deus como um combustível que o habilitará a reagir àqueles que o afrontam, que falam contra ele, que o ofendem. Então o que ele está dizendo é que a nossa resposta àqueles que se levantam contra nós, ela deve estar no desejo de nos enchermos ainda mais da presença, do amor e da bondade de Deus na nossa vida. O mundo do salmista era um mundo onde as circunstâncias eram lidas e elas apontavam para uma realidade superior. Então o que acontecia era o seguinte: quando dois povos entravam em conflito entre si,
a vitória de um povo representava a vitória da sua divindade sobre a divindade do outro povo. Por isso que eu estou falando que as realidades e as circunstâncias apontavam para uma cena maior. Então, quando o salmista diz assim, me enche da tua palavra para que eu responda aos que me afrontam, o que ele está dizendo é exatamente isso, né? Eu preciso me revestir de ti, porque só revestido de ti eu triunfarei nas minhas batalhas, porque as minhas batalhas, elas estão intimamente conectadas à tua presença e ao que o Senhor faz na minha vida. O nosso cenário de mundo hoje é outro, a nossa compreensão religiosa é outra. A gente não concebe o mundo como esse espaço de conflitos de divindades e tal. Mas ainda assim, a metáfora dos inimigos que nos afrontam é uma metáfora que vige, que faz todo sentido. Os nossos inimigos hoje são diferentes dos inimigos do salmista, que eram inimigos territoriais, eram povos que lutavam nos seus exércitos contra si e os seus irmãos. Hoje os nossos inimigos estão em outro campo, os nossos inimigos estão no campo das emoções, estão no campo de relacionamentos difíceis, desafiadores, estão no campo das perturbações que nós carregamos na mente, desejos que nós sabemos que não devemos alimentar. Nós ainda temos vivências que representam esse dilema de nós contra os nossos inimigos. Então a lição que a gente pode tirar desse texto, mesmo que a realidade seja diferente, é ainda hoje com os inimigos que nós temos contra os quais pelejar, nós temos a possibilidade de contar com o auxílio de Deus, e quanto mais cheios nós estivermos do amor e da presença de Deus, mais condição nós teremos de nos prepararmos para enfrentarmos os nossos inimigos, os nossos adversários. O texto avança e o salmista diz assim, olha, jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças eu coloquei a minha esperança. Não afaste de mim a tua palavra, por quê? Porque a minha esperança está naquilo que o Senhor diz. Está aí mais um conselho muito importante para a vida. A nossa esperança pode e deve estar naquilo que o Senhor diz. Esperança é a nossa esperança, ela está nesse lugar onde a nossa alma se fia para continuar caminhando mesmo nos dias difíceis. Então a esperança é essa experiência de nós fiarmos a nossa alma, de nós atarmos a nossa alma a realidades tangíveis ou intangíveis que nos permitem permanecer de pé quando as forças se vão. E o que o salmista está dizendo é que ele não quer que a palavra de Deus se afaste dos seus lábios. Por quê? Porque a sua esperança está fiada na palavra de Deus. É o melhor lugar para nós colocarmos a nossa esperança, as ordenanças de Deus, as instruções de Deus para a nossa vida. Então não coloque a sua esperança naquilo que é passageiro, não coloque a sua esperança naquilo que a chuva destrói, não coloque a sua esperança naquilo que o ladrão é capaz de roubar. Coloque a sua esperança na verdade da palavra, porque, como diz o texto bíblico, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então ponha nela a sua esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois eu tenho buscado os teus preceitos. Olha só que frase forte. Andarei em verdadeira liberdade, pois eu tenho buscado os teus preceitos. Verdadeira liberdade. Tem muita gente que descreve a experiência religiosa como uma experiência de prisão, de amarração. Tem gente que diz assim, eu não quero viver esse negócio não, porque a religião aprisiona muito as pessoas não são livres, elas não podem fazer o que elas querem, elas têm que seguir essas regras ou aquelas regras. Esse negócio não é para mim. Esse texto é um texto que me faz lembrar de uma outra passagem, talvez mais conhecida, na carta que Paulo escreve à comunidade da Galácia, na qual ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da liberdade. Pois é, acontece que, porque a vida cristã é uma vida que nos propõe maturidade, o que a gente descobre é que o bom uso da liberdade, ele pede da gente um amadurecimento. De outra forma, haverá muita chance de nós transformarmos a nossa liberdade em libertinagem. Mas a verdade é que nós, quando caminhamos
fixos com os olhos e o coração fixos na palavra de Deus, e quando nós somos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus, o que nós experimentamos é essa vivência de liberdade que só o Evangelho pode nos proporcionar, livres das amarras do domínio do pecado, livres desse ímpeto quase que incontrolável muitas vezes de nós seguirmos em direções que são antagônicas ao propósito de Deus para a nossa vida. A vida no Evangelho, pode acreditar nisso, ela nos oferece liberdade verdadeira, de modo que os nossos passos e as nossas caminhadas, elas não se dão mais pela força da imposição, mas pela liberdade de uma consciência que foi envolvida pelo amor de Deus e que resolveu livremente responder, seguindo os seus passos e transformando a sua vida a partir dos preceitos do Evangelho. Andarei em verdadeira liberdade, porque eu tenho buscado os teus preceitos, e eu falarei dos teus testemunhos diante dos reis, sem ficar envergonhado. Mais uma coisa interessante aqui, o que o salmista está dizendo é que essa experiência com a palavra, ela é tão motivadora e ela cativa tanto o nosso coração, que nós somos impelidos pelo lado de dentro, não por forças externas, a testemunharmos daquilo que Deus faz, inclusive diante dos poderosos. Sim, o poder da palavra faz com que a gente olhe para a história e veja Deus na história e queira partilhar isso com as pessoas, não daquele proselitismo cansativo, insistente, inconveniente, que reduz as nossas conversas a um número limitado de perguntas, como se essas perguntas dessem conta de mudar o destino das pessoas. Não tem a ver com isso. Tem a ver com entender que, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nós somos cartas vivas escritas pela mão de Deus, de modo que as pessoas podem ler aquilo que Deus fez na nossa vida. É nesse sentido que o salmista diz assim: olha, eu falarei dos teus testemunhos diante dos reis, eu não me envergonharei, porque eu tenho prazer nos teus mandamentos, eu amo os teus mandamentos. Inclusive, ele termina dizendo: a ti eu levanto as minhas mãos, a ti eu me rendo, e eu medito nos teus decretos. Mais uma sessão linda, que começa com um pedido maravilhoso, e que termina com uma afirmação de rendição. Senhor, me alcance com a tua misericórdia e com o teu amor e faça valer a tua promessa na minha vida. Eu confio na tua palavra. Quando você estiver precisando experimentar uma medida maior do amor de Deus, peça isso a Ele, peça isso. É possível que Ele não derrame mais, porque não há mais que Ele possa derramar. Ele já derramou tudo de si sobre nós. Mas é muito provável que ao pedir a Deus para derramar mais amor sobre a sua vida, você descubra que o que te faltava, na verdade, como a mim me falta muitas vezes, é um pouco mais de sensibilidade para perceber esse amor. E aí você vai descobrir que esse amor que você achava que estava distante, na verdade está aí bem perto de você, alcançando o seu coração e sustentando a sua vida. Isso vai fazer com que você renove a sua fé, com que você renove a sua esperança. Isso vai fazer com que você viva e caminhe em verdadeira liberdade e proclame os testemunhos de Deus, inclusive aos poderosos. Por quê? Porque essa experiência libertadora e transformadora com a palavra doce e gentil do Evangelho de Jesus, ela muda radicalmente o curso da nossa vida. Então, que nessa segunda-feira você seja provocado pela palavra a se render aos pés do Cristo que com o seu amor cativou o seu coração, e que você renove o seu compromisso de fazer da sua relação com esse texto, e mais do que com isso, com a realidade para a qual ele aponta, a pessoa de Jesus, o nosso Senhor, que você seja impelido e provocado nessa segunda-feira a renovar o seu amor pela palavra e para tudo aquilo, e por tudo aquilo, para o qual ela aponta. E eu espero que essa conversa tenha sido uma conversa importante para você e aguardo você na próxima segunda para o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida e até lá.